Confira a hora certa, 8h09, temperatura que está em 16 graus. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder. Integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. O Alpen Park, o melhor complexo de aventura, diversão e entretenimento da Serra Gaúcha, está com uma agenda repleta de atrações para comemorar os seus 20 anos, que foram completados na terça-feira, dia 1º. Os festejos foram abertos com homenagem da equipe aos diretores e sócios na manhã de terça-feira. O mascote Bart reuniu os mais de 100 colaboradores na Vila Alpina para cantar o tradicional Parabéns a Você. E o nosso convidado, que vai contar a história do Alpen Park e até chegar nesse momento, né, da comemoração dos 20 anos. Ele nasceu no Hospital de Ijuí, porém ele é de Panambi, vamos dizer, né? Panambiense de coração. Filho de Renato Fenster-Seifer e de Cleusa Sesca, que são, né, os fundadores do Alpen, né? Está com 30 anos. Ele trouxe a vitalidade da juventude para tocar o planejamento do Alpen para os próximos anos. E ele é engenheiro mecânico. Estamos falando de Renato Fenster-Seifer Jr., que está conosco aqui nesta manhã para bater um papo com a gente e contar um pouco da história desses 20 anos do Alpen. Tudo bem? Bom dia, Júnior. Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Clube. Queria começar agradecendo aí o convite, né? Uma honra estar aqui e contar um pouquinho dessa história dos 20 anos. Bom, você estava falando aqui em off, né, Júnior, que são 20 anos, mas essa história começou muito antes, né? Com todo o trabalho da tua família para a construção do Alpen, né? Desde a obtenção do financiamento, né? Que tudo, imagina o recurso que foi necessário, né? O licenciamento da área ali onde está localizado hoje o Alpen, né, Júnior? Essa história é bem legal porque ela surgiu com uma insatisfação do meu pai, né? Meu pai, ele é agrônomo, trabalhou durante anos com agronomia. E aí, em dado momento da vida, ele não estava mais satisfeito, decidiu procurar outra coisa, né? E aí, num primeiro momento, surgiu uma ideia de fazer uma pousada no Nordeste. E minha mãe, naquele momento, falou que não gostaria de ir pro Nordeste, não queria se mudar para tão longe. E aí, então, meu pai começou a procurar outra coisa para fazer. E aí, ele digitou no Google, né? Isso lá em 2001, né? Bem no começo da história. Bem no começo da internet também ali. Então ele digitou lá no Google roller coaster, né, que é montanha russa em inglês, e achou o mountain coaster, que é o equipamento do trenó. A ideia inicial era uma montanha russa. Ele estava pesquisando coisas, né? Ele não conhecia o equipamento, o trenó hoje, e surgiu daí então essa achou, né, assim então o equipamento. Foi nessa pesquisa. Exatamente. E aí gostou da ideia, né? Gostou do equipamento, falou com alguns parques que operavam na época já o equipamento. E aí se começou então o desenvolvimento da ideia, né? Então, num primeiro momento... Na verdade, quando ele começou a pesquisa, você estava em preparação, né? Para vir ao mundo. Não, eu tinha... Assim, eu nasci em 92, né? Uhum. Isso foi em torno de 2001, 2002 ali. Então, eu tinha em torno de uns 8 anos, mais ou menos, assim. Uhum. Eu lembro... Tem até a gente tá fazendo agora um vídeo, né? E aí eu contei pro Lucas até essa semana que a gente tá fazendo as entrevistas, que eu lembro de estar sentado na mesa de almoço, né? A gente almoçava todos juntos. E meu pai chegar e falar... acho que agora eu vou conseguir o financiamento. Que legal. E aí não conseguia. Uhum. E aí depois de um tempo ele falava, não, acho que agora vai. Agora vai. E aí não conseguia. Então teve todo esse processo, assim, né? Na época eu não entendia exatamente, né? Sim, obviamente os termos, né? Mas eu lembro, assim, desses momentos, assim, daquele vai, não vai, vai, não vai. E aí, no fim das contas, né? A gente, então, comprou a área aqui. Deixa aqui até um agradecimento aí ao Jackson, né? Que a gente também
tem um reconhecimento enorme, porque foi quem ajudou meu pai a achar a área aqui do parque. Foi a última área, meu pai já tinha praticamente desistido de Canela Gramada, estava mudando de região, e o Jackson teve esse tino de lembrar daquela área ali e mostrar para meu pai. Só que também é engraçado porque ele não queria contar o que ele ia fazer, né? Sim. Então ele falava, eu preciso de um peral, né? Eu preciso de um morro. Mas o que tu vai fazer? Não, eu acho que ele achou que alguém teria coragem de fazer o que ele decidiu fazer. Foi prudente. E aí, então ele achou essa área, e aí comprou a área, e sim que começou então o processo com os alemães, né? O equipamento alemão. Aí eles vieram pra cá, demarcaram toda a área para fazer a topografia certinho, porque o equipamento ele vem pronto de lá, né? E aí, depois desse processo, então, teve essa questão do financiamento, que não se conseguia financiamento. Chegou o momento que meu pai falou, olha, não vou conseguir fazer porque eu não consigo financiamento, ninguém financia. E aí os alemães perguntaram para ele, tá, mas quanto que tu tem, né? Qual o percentual aí do valor que tu tem, né? Não, eu tenho 50%. Então, nós vamos te financiar os outros 50%, deixou ele pagar os 50% em 3 anos. E ele assinou uma nota de câmbio por fax. Né? E isso não tinha valor jurídico nenhum, né? Foi totalmente na palavra. Na palavra, fio do bigode, né? E aí, enfim, o equipamento chegou, então... E aí, então, né, se segue a história. Isso. Então, e aí começa a história do Alpen Park, com todo esse, né, digamos assim, todo esse período, né, pré até a aquisição da área, a compra, né, do equipamento, que e até hoje é um equipamento inédito aqui no Brasil, né, Júnior? Não, na realidade hoje nós temos 2 equipamentos, isso, que são do mesmo fabricante. É um modelo um pouco mais moderno, né, porque o nosso é comprado há 20 anos atrás, então hoje eles já têm algumas tecnologias a mais. Um fica em Balneário Camboriú, que foi o segundo, e recentemente abriu mais um em Campos do Jordão, no Parque Capivari. Lá. Mas depois do de Canela. Sim, anos depois, né? Nós ficamos bons anos. Por isso que, aí. Como é o de vocês, é inédito. Sim, isso sim. E aí até a vinda do equipamento também tem uma história legal, que aconteceu que o equipamento chegou em 1º de janeiro de 2003. E até 31 de dezembro de 2002, por questão de horas ali, existia uma alíquota reduzida do imposto. E aí então foi taxado lá perto de 23%, quando antes era, se não me engano, 5%. E aí isso inviabilizou o negócio também. Então foi feito todo um trabalho através do ministério lá, não sei agora o nome, para se conseguir uma isenção, né, uma diminuição dessa alíquota. E aí, se não me engano, por volta de junho, que a gente conseguiu liberar o equipamento. Então ele chegou lá de janeiro até junho, ele ficou parado ali em Novo Hamburgo. Uma agonia, né, também, o equipamento tá ali, não tem dinheiro para tirar, fica aquele, né... Fica aquele embrólio. E aí então o equipamento chegou em junho. Tem uma passagem legal também, que meu pai conta que quando os caminhões chegaram, o Negrelli entrou dentro de um dos caminhões e veio buzinando e abanando. O Paulo Roberto Negrelli. Isso. Na entrada de Canela, né? E aí os caminhões chegaram no parque, estavam fazendo festa lá na época, churrasco e coisa. E aí a montagem do equipamento começou em 15 de junho de 2003. E aí finalizou então em 45 dias e a gente abriu 1º de agosto de 2003. Ó, que legal. Professor, deixa eu abrir para você também, professor Carlos Freud com a gente aqui nesta manhã, professor. Tudo bem, professor? Bom dia. Bem, bom dia, Braulio. Não, só gostaria de fazer uma observação, Braulio, que o senhor Renato estava licenciando o parque em nível de FEPAM. Aham. E o município estava iniciando o processo de licenciamento ambiental em 2003. E aí, como nós na época não tínhamos o poder de licenciar um parque acima de 3 hectares, o senhor Renato que fez, então, por sugestão do próprio município, da gleba toda da área deles, reduziu a parte do empreendimento para 3 hectares. E aí nós prometemos para ele que em questão de 1 mês a gente daria o licenciamento ambiental se tivesse tudo de acordo.
E foi o que aconteceu. Então ele tirou o licenciamento da FEPAM, que eu acho que ele estava há mais de anos lá esperando, né? Aí eu não conheço exatamente assim a história, mas ele conta que foi o primeiro licenciamento ambiental 0001 é do Alpen. A primeira licença ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente. Faz parte de mais uma história dos licenciamentos. Nascendo, né? Eu gosto de história, então isso ainda está na memória, né? Que legal. Então foi a primeira licença ambiental dada ao parque do Alpen Park, no caso o seu Renato na época, mas aí teve que realmente fragmentar o terreno, não sei quantos hectares era o total. Eram 63. 63, então eu teve que baixar para 3 hectares, que é o que a resolução CONSEMA na época permitia os municípios licenciarem em nível de parque, né? Que legal. E é mais ou menos por aí. Outra coisa que na época também o seu Renato até ficou meio chateado com a gente, que nós obrigamos o parque, para ter a licença de operação, a aquisição de um gerador. Por quê? Porque como eu sou morador da colônia e sabendo de como faltava luz naquela época com muita frequência, a gente ficou imaginando a subida do usuário em não tendo luz, como chegar, ou se ficasse preso, né, em cima de uma elevada que tinha. Então, na época, parece que o gerador custou uns 30 mil a mais dentro do empreendimento, e o Renato meio que surtou, né? Mas não deu outro, parece que 3 dias depois da inauguração do parque, adivinha? Faltou luz. Então foi um pouquinho da história também do licenciamento ambiental. Essa história eu não conhecia, esse gerador. Meu pai, ele gosta de comprar as coisas sempre maiores do que necessário, né? Ele fala que, bom, depois em algum momento tu vai acabar usando, né? E então o gerador ficou conosco aí durante 20 anos, né? Esse gerador a gente trocou agora esse ano, que aí de fato já não estava mais atendendo as necessidades, mas nos ajudou bastante aí. Então fica aqui o agradecimento também pela no início foi difícil, mas ajudou, né? Importante é que deu tudo certo. Pois é, e depois da inauguração, né? 1º de agosto de 2003 até 1º de agosto de 2023, né? Quanta coisa já passou, quantos turistas, né, passaram por ali, quantos visitantes, né? Quantas experiências foram vividas, né, Júnior? E também quantas atrações foram adicionadas, né, depois do trenó, né? Sim, hoje a gente tem 11 atrações, né? Mas esse número ele foi variando ao longo do tempo, né? Teve algumas atrações que entraram, outras saíram. Mas quando o começo ali, né? Então a gente começou o parque e a ideia era ter o trenó ali, um restaurante. E era isso, né? Mas aí foi se percebendo a necessidade de crescer, né? Parques têm essa necessidade, né? De precisar continuamente crescer para ter o retorno das pessoas, né? Então, um tempo depois, a gente fez uma parceria com a Atitude. E aí se colocou a tirolesa e arvorismo, né? Certo. Depois a gente fez uma parceria com outra empresa para colocar os quadriciclos. E aí o parque ficou assim até 2009. Então tinha o trenó e essa parte de aventura. E aí em 2009 a gente colocou então, através de uma outra parceria de uns amigos do meu pai, para colocar o cinema 4D. E o cinema 4D também foi um pioneirismo, né? Foi o primeiro cinema 4D do Brasil. Equipamento importado da China. E também foi um imbróglio, importação. Depois até se conseguiu os vistos dos chineses, foi meio complicado. E os chineses chegaram aqui 31 de dezembro de 2008 ou 2009, agora não lembro bem certo. Que também foi um outro caso engraçado. Isso, tivemos que buscar ele no aeroporto lá no dia da virada do ano, né? Então eles vieram, montaram o equipamento. E aí depois também o parque foi crescendo de maneira sempre orgânica, né? A gente é uma empresa familiar. Então depois veio Montanha-Russa, a Torre, o Interactive. E aí tiveram algumas atrações que entraram e saíram, como por exemplo a Monga, né? Também foi feita uma parceria numa época lá com uma empresa de São Paulo para se colocar a Monga, que é aquela atração em que a mulher vira macaco, né? E tem uma questão mais de terror, assim, de susto. Que a gente percebeu também que não é muito o nosso público, né? Nosso público é mais familiar, gosta. Até hoje o trenó é a atração principal, né? Justamente por conta
de ser democrático, né? E todo mundo conseguir participar. E aí, depois também o Open Kids, que é uma atração para crianças. E aí, agora, por último, a Vila Alpina, né? Que é não necessariamente uma atração mecânica, né? Mas é um espaço de convivência que também nos ajudou bastante na questão de infraestrutura do parque, né? Para as pessoas conseguirem passar mais tempo, ter onde sentar, comer e tal, tranquilo. Bom, e você agora, como diretor, né? Você assumiu, né, os negócios da família. O pai agora está mais liberado de faz algum tempo, né? Eu só vejo o Renato postando fotos de viagem. Hoje ele tem uma função quase como um conselheiro, assim, né? Naturalmente a figura dele é muito importante ainda dentro do parque. Com certeza, eu sei disso. Mas o dia a dia, eu brinco que os pepinos, tudo ele repassa já, né? Então, mas hoje ele tem essa função mais de conselheiro, mas ele continua indo, né, todo dia. Serve como uma referência aí para todos nós. Que legal. Olha só, Júnior, a gente fica tão feliz, né, de ouvir essa história de você, né, que hoje está à frente dos negócios da família e ver, né, como foi difícil, porque a gente vendo hoje o Alpen com toda a estrutura montada, não imagina o que foi no início para o teu pai, né, e a tua mãe, o Renato e a dona Cleusa aí, para montar tudo aquilo ali e para oferecer hoje um dos melhores parques. E um detalhe importante, né, o parque, ele foi praticamente... Eu não me lembro, tinha o Parque do Caracol na época, tinha mais algum parque, professor? Acho que... Parque das Corredeiras e o Pinheiro Grosso. Somente. Não, mas o Minimundo... O Minimundo de 83, e se não me engano, no Vapor. Mas Canela é praticamente um dos pioneiros, né? E a Flona também. Um dos pioneiros. Eu acho que assim... Dos parques. Nessa questão de investimento externo, digamos, de vir aqui para montar um parque, foi o pioneiro. Que bacana. Obrigado, Júnior. Parabéns. 20 anos, que venham mais 100 anos pela frente aí, 200, enfim, né? E que essa história continue sendo contada por você e a família... a família é Sesca, né? Sesca Fenster-Seifer. Fenster-Seifer, exatamente. Né? Obrigado, Júnior. Parabéns para toda a família, Renato, Cleusa, para você. Você tem mais... Tem mais um irmão. Um ano, né? Como é que é o nome dele? Murilo. Ele tá com vocês lá. Tá entrando agora. Tá entrando na operação. Exatamente. Tá, Maravilha. Já tá no serviço. Obrigado, Júnior. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e uma honra. Obrigado a você. Para encerrar o nosso bate-papo aqui com o engenheiro mecânico, hoje diretor do Open Park, o Renato Fenster-Seifer Júnior, o Júnior, né? Que está à frente aí dessa bela história. Depois do intervalo, temos José Luiz Inglese, direto de Buenos Aires, com as notícias da Argentina. Professor Frozi, que está conosco aqui, hoje é vice-presidente, ao lado da presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Alaci Grosso, em seguida. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h27, temperatura que está neste momento. Confira aí, temos 17 graus. Muito mais. Clube 885.